Olá, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Cândida de Oliveira, eu sou jornalista, sou mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC e recentemente, em julho deste ano, eu defendi a tese Poéticas da Memória para um Jornalismo Contemporâneo, Políticas da Escrita em Livros Jornalísticos sobre a Ditadura Civil-Militar Brasileira. E a convite do professor Jorge, que foi meu orientador no doutorado e continua sendo meu orientador, eu vou conversar com vocês nesse vídeo sobre o desenvolvimento metodológico que eu desenvolvi e que pode se chamar caminhos metodológicos híbridos, tanto na pesquisa acadêmica, na pós-graduação, na graduação, quanto em projetos outros que não necessariamente vinculados a esses espaços. E eu vou falar sobre esse processo, então, a partir de três questões. A primeira delas, o que se pode entender como um caminho metodológico híbrido? A hibridez, como você sabe, então, ela diz das possibilidades sempre existentes de se aproximar, de colocar em diálogo perspectivas teóricas diversas, métodos, conceitos, no sentido de se procurar desenvolver, então, outros modos de abordagem de temas e objetos de pesquisa e também de fomentar possibilidades outras de análise e interpretação que atendam aos objetivos propostos em uma determinada pesquisa. Essas considerações elas vão ao encontro do que propõem diversos autores que pensam a pesquisa nas ciências sociais, como o sociólogo Boaventura de Souza Santos, com quem eu também procurei dialogar na tese. Então, o Santos, ao fazer uma crítica à ciência moderna, ele vai falar da necessidade de haver uma ruptura epistemológica, no sentido de descolonizar o pensamento, de romper, então, com consensos, práticas, com saberes e olhares que já estão estabelecidos e que tendem a reforçar um pensamento único e unívoco. Então, a partir do Santos, é possível também entender que a lógica cientificista, essa pautada pelo distanciamento entre pesquisador e objeto, ela não dá conta das possibilidades de sensibilidades e afetividades que podem ocorrer no ato da pesquisa e que ocorrem em âmbitos diversos da nossa vida. Bom, mas como desenvolver uma perspectiva híbrida? Talvez um dos pontos que dá para se destacar nesse processo seja a transdisciplinariedade, no sentido mesmo de se romper, de subverter as fronteiras disciplinares dos variados campos, dentre eles o jornalismo. A ideia é mesmo colocar em relação métodos, reflexões, abordagens de vários campos, da sociologia, da filosofia, da literatura e outras áreas para repensar então ideias, conceitos e métodos. E desse modo se pode reconfigurar não apenas o pesquisar em nosso campo, do jornalismo ou de outras áreas, mas também o nosso próprio viver. Talvez fique um pouco mais claro falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência da pesquisa. Eu procurei desenvolver e trabalhar não com uma metodologia ou um método específico, mas com procedimentos metodológicos, considerando então os movimentos afetivos que se deram a partir da interação com as várias textualidades acionadas na pesquisa, considerando a minha própria interação enquanto sujeito pesquisador. E eu busquei inspiração em dois métodos. No método da igualdade, que foi proposto e desenvolvido pelo filósofo francês Jacques Rancière, no seu caminho também de pesquisa. E outro método foi o método da cartografia, que foi proposto pela pesquisadora brasileira Sueli Rolnick, no âmbito da psicanálise, mas em interação também com a filosofia, com as artes e outras áreas. É importante dizer que eu não tomei essas abordagens como métodos propriamente ditos, mas como fontes de inspiração, acolhendo princípios desses autores. Rancière fala sobre o método da igualdade em vários textos, em vários livros, e um deles que eu gostaria de destacar é o Mestre Ignorante, que vocês podem ver aqui na tela, onde ele vai expor, então, 5 lições sobre a emancipação intelectual. Eu não vou aprofundar nos detalhes do seu pensamento,
mas destacar então que esse método leva em conta, tem como princípio a igualdade de saberes, de ideias, de sujeitos que estão em relação. Então, esse método ele permite considerar todas essas variáveis de modo não hierárquico, né, sem a preocupação de atribuir valor, o que seria um pensamento menor, ou maior, ou mais válido, ou menos válido, né? Mas a ideia é justamente de criar conexões de maneira horizontal, possibilitando também que as trocas e as relações entre os sujeitos, elas se deem como um livre jogo de inteligências. Quanto às contribuições da Sueli Rolnick, eu procurei apreender o que ela propõe em termos de cartografia no livro Cartografia Sentimental, onde ela vai pensar as transformações contemporâneas do desejo, tomando a subjetividade feminina como um objeto então de observação. A cartografia, ela leva em conta e valoriza as sensações experimentadas pelo próprio pesquisador. E é importante salientar que não existe um modo único de se fazer uma cartografia. A cartografia requer apenas que se exponha no texto final, né, o percurso que foi trilhado pelo pesquisador. Então é importante descrever quais foram as escolhas, as percepções, né, todos os movimentos realizados na pesquisa, os encontros, os desencontros que vão se dando ao longo dessa caminhada. Tanto o método da igualdade quanto o método da cartografia, eles também reconhecem uma ideia de pesquisa que envolve formas criativas de se ter contato com os diversos e inúmeros materiais, temas, com os olhares, vozes e sujeitos múltiplos envolvidos, né? E também a variedade de conexões possíveis que se dão tanto no universo acadêmico quanto fora dele. Além disso, esses métodos permitem considerar a capacidade, né, das diversas textualidades e discursos em sugestionar sensibilidades e afetividades envolvidas no pesquisar, envolvidas na vida, né, pensando também essa relação com os sujeitos múltiplos envolvidos na pesquisa. Então, eu como pesquisadora, eu escolhi 3 livros jornalísticos sobre a ditadura, que estão aqui ao lado e vocês podem, né, acompanhar. Eu procurei relacioná-los, né, com as minhas próprias percepções, com as minhas afetividades e sensibilidades, quando em contato com cada uma dessas histórias, né? E considerando também os acontecimentos, os fatos, né, e outros discursos que se deram e que surgiram tanto no período da ditadura quanto no atual contexto brasileiro, né? Porque esses acontecimentos estão todos interligados. E observando assim que a produção de sentidos, bem como a emergência das sensibilidades e afetividades, elas se dão em momentos e circunstâncias específicas, que no meu caso foi ao desenvolver essa pesquisa. A segunda questão que eu queria colocar é pensar por que a hibridez, então, ela pode ser uma alternativa interessante na hora da gente pensar e na hora da gente definir como vai pesquisar. A hibridez, ela permite considerar que a gente não caia numa fetichização do método, né, como se existissem receitas prontas que pudessem guiar a pesquisa. E aí compreender que esse caminho metodológico, assim como a abordagem teórica que a gente vai construir na pesquisa, ela não deve ser uma camisa de força que vai colocar os objetivos e os objetos em rumos determinados, né, nos quais eles devessem se encaixar. É justamente o contrário, é possibilitar uma leitura mais aberta e mais ampla, né, desses materiais, das relações que eles possibilitam e da própria vida. Então, essa perspectiva, ela permite uma emancipação do pensamento, no sentido de se considerar os sujeitos nas suas relações no mundo, bem como a diversidade de ideias, de percepções, os possíveis modos outros, né, de leitura e de se relacionar. Por fim, o que é importante observar ao escolhermos essa perspectiva metodológica? Inicialmente, pensar que o pesquisar ele é sempre um caminho que se dá como experimentação, uma experimentação que é sensitiva, é intuitiva e que envolve, vários sujeitos. Então, na escolha dos procedimentos metodológicos,
Claro que deve se considerar os objetivos traçados, né, numa pesquisa, aonde se quer chegar, e pensar também que a perspectiva metodológica ela vai dialogar com o objeto de estudo, os objetos empíricos, os objetivos e o referencial teórico. Além disso, pensar também que não existe uma separação entre sujeito e objeto, muito menos uma hierarquia entre um saber teórico e um saber que ele é aprendido quando a gente tem contato com os universos, vários universos empíricos da pesquisa. Considerar fundamentalmente que razão e emoção estão imbricados, assim como teoria e prática, se misturam na pesquisa e também no próprio viver. Esse foi o caminho metodológico que eu procurei desenvolver na minha pesquisa, e caso vocês queiram conhecer mais detalhes, a tese está disponível na biblioteca da UFSC, e também eu fico à disposição para quaisquer dúvidas e também para um diálogo ou troca sobre esses assuntos. Muito obrigada e eu desejo uma linda pesquisa cheia de descobertas para todos vocês.